Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e imediatamente após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas, e não aqueles objetos. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor
o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. O homem, que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu, deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga.